Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual online. É com muita alegria, com muita gratidão que nós iniciamos mais esse ano de assistência espiritual, né? Nossa primeira assistência do ano de 2026, que nós possamos continuar firmes com essa equipe espiritual que tanto nos ampara, nos fortalece. Então vamos iniciando com a nossa oração, nos unindo a essa equipe espiritual que tanto nos beneficia. Então, assim, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em Seu nome. Possa, Pai querido, através de Jesus e dos Seus mensageiros, trazer para todos nós essas vibrações de fortalecimento, de equilíbrio, de bom ânimo, de esperança, de fé e de paz. Que nós possamos iniciar esse ano com muita coragem, com a certeza do seu amparo, Pai querido, do amparo de Jesus e de todos os seus mensageiros que estão sempre ao nosso lado, fazendo tanto por nós que nós não temos nem noção do trabalho que a espiritualidade tem para nos trazer esse conforto, nos trazer as vibrações de saúde, de equilíbrio. E é com gratidão que nós vamos iniciando essa assistência espiritual, na certeza de que juntos continuamos fortes para caminhar, para superar os desafios e para vencermos. E vamos assim iniciando essa assistência, rogando que nesse ano os nossos corações sejam dulcificados pelo amor. E quando falamos em amor, em dulcificar corações, nós nos lembramos de Maria, esse espírito iluminado que recebeu a incumbência de receber Jesus como seu filho e que continua no plano maior, atenta a todos nós, cuidando de todos como se fossem seus filhos, com todo amor. E nessa representação do amor de Maria, nós vamos dizendo: Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora do nosso desencarne e em todos os momentos da nossa existência. Que assim seja. E com todo esse carinho, nós vamos envolvendo a nossa amiga Florinda, que irá nos conduzir nas reflexões de hoje. Olá, que bom continuarmos aqui estudando o Evangelho, com esse sentimento de gratidão a Jesus por nos trazer lições tão preciosas, tão necessárias ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento espiritual. E hoje, então, nós vamos abordar um tema meio, muitas vezes, incompreendido no Evangelho, que é o amai os vossos inimigos, né? Então, nós vamos abordar num sentido mais profundo do Evangelho. É uma fala de Jesus que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Lá Jesus fala: Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Palavras que muitas vezes nós não conseguimos entender, que é um grande desafio, principalmente nos nossos dias de hoje, que é dias conturbados, de uma raiva, de uma ira que nós temos entre nós, uma competição de um ser melhor que o outro, esses conflitos, essas tensões acabam gerando sentimentos de ódio dentro do nosso coração. E esses inimigos que nós vamos adquirindo aí ao longo da nossa vida, vem de vários lugares, né? São os conflitos familiares, às vezes que se arrastam por anos, pais sem falar com filhos, irmãos, parentes, e às vezes motivados por questões ínfimas, bobas, sobre futebol, sobre política, sobre religião, sobre é, diversos assuntos que as pessoas polemizam e acabam gerando ódio.
relações de trabalho desgastadas, anos após anos, nós convivemos com aquelas pessoas e acaba interferindo no nosso relacionamento, a competição, as metas a serem atingidas e a concorrência e tudo mais. Nos dias de hoje, então, as divisões políticas sérias aí que estão afastando irmãos, amigos, parentes, e as diferenças de opinião que nós não sabemos respeitar, não temos tolerância. Essas divergências todas acabam construindo barreiras afetivas entre as pessoas. E aí nós nos deparamos com o convite de Jesus: amai os vossos inimigos, aqueles que contrariam com você, aqueles que não pensam da mesma forma. E aí, quando ele fala amai os vossos inimigos, a gente fala: isso é impossível, Jesus. Mas é justamente por isso que ele representa, essa fala de Jesus, o nível mais profundo do Evangelho. O ponto em que nós deixamos de praticar aquilo que deveria ser natural, aquilo que nós deixamos de vivenciar, para entendermos realmente que esse amai os vossos inimigos é um viver mais profundo, mais divino que deveria estar dentro de nós. Jesus, ele não apresenta nem propõe nenhum sentimento artificial. Não é hipocrisia isso, né? Ah, eu vou fazer de conta que amo o meu inimigo. Não, isso contraria até a postura do nosso mestre, né? Não é um sentimento artificial. Nem exige também que sintamos uma ternura imediata, um amor verdadeiro por aquela pessoa que nos ofende, que nos maltrata, que nos prejudicou. Não é isso. O Cristo fala de uma mudança de postura interna nos nossos corações. É uma nova visão sobre o outro e sobre nós mesmos também. É um degrau acima, mais alto. Mas esse degrau ele é fundamental para a nossa libertação espiritual. Sem nós acessarmos esse degrau maior, nós não vamos conseguir entender o que é o amor aos inimigos. Então, algumas interpretações, muitas vezes errôneas, equivocadas, que nós fazemos sobre a fala de Jesus, precisa ser afastada. Que Jesus não manda gostar do inimigo. Ele nunca falou isso. Não pede que convivamos intimamente com as pessoas que nos fazem mal. Seria injusto isso, né? Jesus também não manda aceitar abusos, violências ou mesmo injustiças. Os inimigos continuam aí praticando os atos contra nós, né? O amor evangélico tem outro significado. Esse amor evangélico que Jesus propõe aí para todos nós, ele traz o amor como uma atitude espiritual. Amar o inimigo é não desejar o mal a esse inimigo, é não retribuir ofensa por ofensa, não alimentar principalmente a vingança. E o mais difícil, não guardar rancor. Esse amor, como atitude espiritual, ele vai um nível mais acima do que nós muitas vezes entendemos como amar os inimigos. Então, Jesus não pede amor, mas pede essas atitudes de não desejar o mal, de não retribuir ofensa por ofensa, não alimentar a vingança e muito menos guardar o rancor. Essa atitude espiritual do verdadeiro amor. Também o amor como uma libertação da nossa consciência, mudar realmente a maneira como nós encaramos a história do inimigo, dito inimigo, né? Daquele que contraria, que não pensa como a gente, né? Então, é nos libertarmos desse jugo, dessa prisão emocional, onde nós mergulhamos quando nós aceitamos que temos um inimigo. Então, quando nós deixamos de odiar, nós deixamos com que, ou fazemos com que esse inimigo more dentro de nós. Olha que coisa estranha, né? É uma libertação tão grande de consciência que nós permitimos que esse inimigo more no nosso coração, que nós possamos conviver com ele sem odiar.
porque nós estamos libertos, estamos livres. Então, esse amor da libertação da consciência com relação a esse opositor vai fazer com que nós convivamos até com a pessoa sem nos machucarmos, sem o rancor, sem o ódio, sem o desejo de vingança dentro do nosso coração. Porque esse inimigo muitas vezes está dentro da nossa família, está dentro do nosso trabalho, está dentro dos nossos relacionamentos. E aí é complicado. Então vamos nos libertar e deixar que esse inimigo venha até nós, não com sentido de ódio, né? Olhos de ódio, não, mas de libertação. Não é para amar, não precisa amar, Jesus não pede isso. Precisa conviver sem ódio, conviver nos corações. E também um outro sentido do amor, além da libertação da consciência, além daquela atitude espiritual, é a não cristalização, ou seja, não definir a identidade do inimigo, do outro. O que significa isso? Significa que nós vamos entender que ninguém é o que fez de pior, mas é um espírito em processo de evolução. Então, amar o inimigo é reconhecer ele como um irmão que errou e erra a todo instante, está lá nos prejudicando, mas ele é ignorante do bem naquele momento. E não cristalizar como um mal absoluto, essa pessoa não tem mais jeito, não, é um inimigo, vamos odiar, não, por pior que seja o que a pessoa tenha feito para nós. Então, não cristalizar significa não definir quem a pessoa é. Ah, ele é um bandido, um ladrão, N problemas aí que muitas vezes aparecem, esses problemas graves que aparecem nas nossas vidas. Então, o Evangelho nos lembra sempre que ninguém é aquilo que fez de pior. Sempre haverá uma saída. E por que que Jesus então pediu que nós tivéssemos esses três tipos de amor aí, como atitude espiritual, de não alimentar rancor nem vingança, como libertação de consciência e como uma não cristalização, uma definição do comportamento do outro? Por que que ele nos pediu tudo isso? Jesus era profundamente, era, não é, né? Profundamente sábio, e ele identificava que o ódio nos escraviza, que o rancor é capaz de mobilizar forças dentro de nós que prejudicam a nossa saúde. Então, o ódio nos escraviza. Quem odeia se torna prisioneiro daquele inimigo, daquele ofensor. E vale tanto para os encarnados quanto para os desencarnados também. E nós vamos estar jungidos, ou seja, presos, arrastando mentalmente, aonde quer que nós vamos, a presença desse inimigo. Então, tem que cortar esse ódio para libertar. Isso é um processo que demanda muita perseverança, muita assistência espiritual, muitas preces, porque é um vínculo que nós acabamos fazendo valer dentro de nós. Então, esse ódio, ele nos escraviza. E Jesus também pedia isso porque ele sabia que o perdão, né, essa libertação que nós vamos desvincular desse inimigo, esse perdão gera saúde mental, saúde interior. E a ciência confirma isso. O ressentimento adoece. O Emmanuel tem uma mensagem que ele fala que o ressentimento espanca sutilmente o nosso corpo espiritual. Ao passo que a conciliação, o perdão, o não ressentimento, ele pacifica o corpo e a alma. Então são processos difíceis, né, de nós lidarmos. E vamos entender também que temos essa necessidade, né, de nos libertar através do amor, daqueles tipos de amor que nós abordamos agora há pouco, né? Porque o inimigo, seja dentro da casa, do lar, onde quer que nós encontremos, é um professor difícil para as nossas almas. É ele quem revela as nossas sombras. É o inimigo que vai mexer
com o que nós temos de mais inferior, talvez, na nossa alma. Então, é o orgulho, a vaidade ferida, os impulsos agressivos. E esse professor difícil aí nos força a ver o que ainda nós precisamos transformar dentro do nosso coração. É um processo difícil também. Por isso que a gente fala, né, nas nossas reuniões espirituais, né, que, que os obsessores são os nossos melhores professores, e são mesmo, né? Os obsessores espirituais, né? E também, além de gerar saúde, além de gerar libertação, que nós não vamos ficar escravizados, o amor transforma os ciclos da nossa vida. Sem o amor, nós ficamos presos naquele circuito vicioso, naquele círculo vicioso. O Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 21, ele fala: o mal só é vencido pelo bem. Então, se nós continuamos no esquema do ódio, nós vamos reforçar, e isso não vai acabar nunca. Para cortarmos realmente isso, somente o amor vai fechar esse ciclo. É uma lei espiritual. Responder com luz, com o bem, com o amor, modifica a direção dos nossos relacionamentos, mesmo que o outro não mude imediatamente. O fato de nós mudarmos já é o suficiente. E o cenário atual, então, que é imprescindível que nós tenhamos amor nos dias de hoje. A convivência difícil, a polarização, ou seja, os extremos, um do lado, o outro do outro. Eu sou A, eu sou B, eu sou azul, eu sou vermelho, ou eu sou verde, eu sou amarelo, sei lá, a cor que for aí, branco. A polarização é que traz essa tensão. Não tem meio termo. Ou você odeia ou você odeia, porque não tem meio termo. Então, hoje o ambiente emocional do mundo está muito difícil, muito tenso. A sociedade se divide assim, nós e eles. E qualquer divergência que tiver, qualquer opinião que você ousar manifestar, vira ataque. Dentro de casa, discussões sobre política, sobre dinheiro, sobre religião, crenças, decisões familiares, criam verdadeiras trincheiras invisíveis dentro de casa. É uma guerra. Nas redes sociais, então, a facilidade de atacar sem olhar e sem a pessoa te enxergar gera hostilidade, julgamentos rápidos, coisas bobas. Uma receita que a pessoa posta ali, vem um monte de gente criticando, é porque a mão, porque o talher, porque não sei o quê. Ai, meu Deus, é só uma receita que a pessoa pôs lá. Nós criamos inimigos que nunca encontramos pessoalmente nas redes sociais. Mas a vibração está no ar. A lei de sintonia está no ar. Então, você não precisa nem conhecer a pessoa. Vibrou negativamente, já geramos ali um monte de energias negativas, né? No nosso trabalho, então, é aquela competitividade, as pressões constantes ampliam a concorrência, né? Amplia antipatias, mágoas, reações duras, julgamentos. Fulano é melhor do que ciclano, eu sou melhor do que fulano. Jesus sabia que o ser humano se enfrentaria nessas situações todas. Jesus sabia disso. Por isso, o seu ensinamento, isso que nós estamos abordando hoje aqui, é tão atual quanto necessário para que nós tenhamos um pouco de qualidade de vida espiritual melhorzinha. É a única resposta capaz de quebrar a violência emocional que nós vivemos hoje, é o amor. É o amor às pessoas, à verdade, sem julgar, sem polemizar, sem fazer nada, respeitando o outro, criando um sentimento de empatia e tolerância. E aí, como que nós vamos amar esses nossos inimigos, né? Voltamos aí à fala de Jesus, né? Em primeiro lugar, nós precisamos identificar quem são os nossos inimigos do dia a dia.
que nem sempre são inimigos declarados. Às vezes nós convivemos pacificamente ou socialmente com um inimigo sem saber. O inimigo está dentro de casa, muitas vezes. Então, quem são esses inimigos? Pode ser aquela pessoa da família com que nós não conseguimos conversar. A pessoa às vezes tenta estabelecer um diálogo, a gente já põe de lado, agora não dá, não sei o quê. Aquele colega, amigo do nosso relacionamento, o amigo, o colega de trabalho que nos critica sempre, nosso inimigo. Aquele vizinho complicado, difícil, de porta de apartamento, de muro de residência, de rua, de complicações sociais na rua, batidões, brigas, tantas desavenças que há, né? E às vezes nós nem conhecemos ninguém, porque a gente entra, fecha a porta do apartamento, não tá, mas tem um barulhão lá embaixo que está incomodando. Aqueles vizinhos complicados, né? Ex-parceiros e parceiras de relacionamento, eita, esses então, somos obrigados a conviver, mas naquele pisando em ovos, não é assim? Alguém que nos feriu e já não está mais entre nós, e nós carregamos a mágoa, não conseguimos perdoar, então não há mais a possibilidade de um diálogo, mas há a possibilidade do perdão, do amor, né? Então vamos identificar quem são os nossos inimigos, encarnados e desencarnados também. Para isso, identificou quem são as pessoas que trazem problemas para nós, porque às vezes a pessoa está do lado de lá, nós é que somos o problema, não é a pessoa, né? Então, primeiro exercício de tudo, não revidar, seja lá quem for, que nos agrediu, que nos atingiu, que nos magoou. Jesus, ele não pede para nós sentirmos amor, mas sim fazer o bem. Não é preciso amar aquela pessoa, mas fazer o bem para essa pessoa, ou pelo menos não devolver o mal. É o mínimo, né? O mínimo começa por aí. Não devolva o mal. Não precisa amar, não precisa fazer nada. Nem fazer o bem também, né? Se não conseguimos ainda. Mas não devolver o mal já é um grande um começo. Depois, fazer o bem. E depois, emitir vibrações de amor. Quando nós começamos pelo mínimo, que é não devolver o mal, 50% da força do conflito é quebrado. Podem acreditar nisso. É esse freio moral que impede que o problema cresça. Isso vale também em todos os níveis espirituais, né? Daqui e de lá. Segundo exercício, ali, depois da identificação, vamos orar pelo inimigo. É isso que Jesus pede. Ore pelaquela pessoa que você não gosta, ou que não gosta de você, que te prejudica, que te critica, que fala mal de você pelas costas. São esses episódios que nos magoam muito. Então, a oração é a ferramenta mais profunda desse ensinamento todo. Orar por quem vos persegue. Jesus fala nessa fala do Sermão do Monte que nós estamos abordando aqui. Ore por quem vos persegue. Porque quando nós oramos, nós nos ligamos com Deus, e aí a parte divina do nosso espírito, ela é acionada, vamos dizer assim, né? E por que que a prece, a oração sincera do coração, ela é importante? Porque ela desata esses nós internos que nós temos. Ela permite que nós vejamos no outro com menos rigor, com menos julgamento, ou com nenhum julgamento, que é o ideal, com mais lucidez. É, nem tanta aquela coisa, daquela emoção negativa, né? Então, quando nós oramos, nós criamos um campo espiritual de apaziguamento com essa pessoa. Nós envolvemos esses nossos inimigos, encarnados e desencarnados, em vibrações que vão ajudar essa pessoa a se modificar, ou pelo menos a não piorar, né? Orar pelo inimigo é um ato de coragem da nossa parte emocional, né? É um ato de coragem emocional que nós vamos ter, porque não é fácil nós fazermos isso.
Orar pelos pais, pelos amigos, pelas pessoas, pelos nossos filhos é fácil, porque nós estamos envolvidos emocionalmente com essas pessoas. Então a gente se emociona, pede, ora com rigor. Agora, experimentem orar por uma pessoa que te prejudicou. A gente não consegue, mas vamos fazer um esforço maior. Além desse exercício da identificação, da não revidação, da oração pelo inimigo, nós temos um outro exercício também que é da compreensão. Compreender não é justificar os erros, não é ser conivente com os erros. Compreender é você olhar esse inimigo, essa pessoa que nos ofende, que nos magoa, nosso parceiro mesmo ali, esteja doente emocionalmente. O mesmo de agora, dores antigas que acabam fazendo com que a pessoa fique desequilibrada. Talvez essa pessoa esteja repetindo padrões familiares pela educação que ele. Esses padrões familiares são muito mais comuns do que a gente pode imaginar, porque nós recebemos uma educação, às vezes as pessoas ensinaram desse jeito para a gente, né, os familiares, e a gente continua fazendo exatamente isso sem saber que isso é tão prejudicial. O inimigo, muitas vezes, ele é inimigo, mas ele nem sabe que é inimigo, ele ignora completamente o que ele está fazendo conosco. Mesmo os agressores, né, dos relacionamentos. E essa compreensão, ela só vai crescer no nosso coração quando nós entendemos que a pessoa ou as pessoas só dão aquilo que elas têm no coração, só aquilo que ela consegue compreender. Então, nós vamos passar a enxergar o inimigo não como um vilão, mas como alguém limitado, carente, confuso, sofrendo, preso a condicionamentos, padrões familiares antigos, educações rígidas, erradas. Compreender realmente vai desfazer essa raiz do ressentimento das mágoas. Além desses exercícios que nós relatamos aqui, que é identificar esses inimigos, não revidar, orar por esses inimigos, compreender esses inimigos também, nós temos um outro exercício que é conosco mesmo, que é o libertar-se internamente. Deixa o inimigo sair do nosso coração, né? Pode conviver com ele, claro, acolhe ele no coração, mas o ressentimento e a mágoa a gente liberta. Às vezes o outro continua sendo hostil mesmo com a gente, mas não tem importância. Não vai haver reconciliação externa, mas a gente continua fazendo o nosso evangelho, continua fazendo o que o evangelho pede, a reconciliação dentro de nós. O importante somos nós e esse inimigo. Como ele vai agir, como ele vai pensar, é problema dele. Assim, nós fazemos quando perdoamos, libertamos-nos de quem, sem perceber, colocamos como o dono da nossa paz espiritual, da nossa tranquilidade. Ninguém é o dono da nossa paz espiritual, somente nós. Vamos tirar do coração tudo aquilo que impede essa paz do nosso coração. E para encerrar, então, a nossa fala sobre o Evangelho de hoje, nós vamos lembrar que o amor é a prova maior da paternidade de Deus para conosco. Jesus ele finaliza aquele ensinamento sobre o amar os inimigos, dizendo: ame e ore por aqueles que vos perseguem, para que vos sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Mateus capítulo 5, versículo 45, que é o finalzinho dessa fala de Jesus. Ou seja, amar o inimigo, olha o ensinamento de Jesus, é ultrapassar o sentido humano nosso e
puxar, vamos dizer assim, conectar com o divino dentro do nosso coração. Amar o inimigo é viver o evangelho na sua potência mais alta. Nos momentos de conflito, vamos lembrar, não estamos sendo testados pelo outro, mas sim pela vida. A vida nos ensina dessa forma. Não estamos lutando contra o inimigo, mas contra o ressentimento, contra as nossas emoções negativas. Não estamos tentando mudar as pessoas, porque isso não compete a nós, mas estamos tentando mudar a nós mesmos. E quando nós damos esse passo da transformação moral, mesmo que pequeno, já não somos mais os mesmos. A alma, ela é expandida, vamos dizer assim. A consciência aumenta, a paz retorna e o Cristo encontra morada em nosso íntimo, em nosso coração. Que nos relacionamentos difíceis possamos escolher a luz. Diante dos extremos, das polarizações, que sejamos pontes. Não precisa assumir um papel A ou Z. Sejamos pontes. E que cada inimigo, dito inimigo, seja visto como um professor severo, capaz de revelar a grandeza do amor que nós ainda temos que aprender. E nós vamos lembrando então de uma pequena história de dois irmãos que se amavam muito, mas por algum motivo tiveram divergências. E eles moravam em fazendas diferentes, em propriedades diferentes, né? E aí um dos irmãos mandou cavar um poço, uma ravina, um pequeno abismo entre as duas propriedades para que um não cruzasse mais com o outro. E ele chamou então um carpinteiro lá para fazer esse serviço. E o carpinteiro falou: Não, pode deixar, eu vou consertar isso, vou fazer isso que o senhor está me pedindo. E ele trabalhou diversos dias lá. Um belo dia ele chamou o proprietário que tinha pedido o serviço e ele viu que ele tinha feito uma ponte. Ele falou: Mas como assim você construiu uma ponte? Eu não quero ver a cara do meu irmão. E o outro irmão, quando viu aquela ponte, veio correndo, atravessou a ponte e abraçou o irmão. Eu sabia que a nossa amizade não ia ser destruída. Quando você construiu essa ponte, reacendeu em mim todo o desejo da compreensão, tal, e abraçou o outro ficou perplexo, não estava entendendo direito a, a finalidade, né? E o carpinteiro então disse: Eu sabia que apesar de tudo, você ainda queria fazer as pazes com esse seu irmão. Então, e o outro irmão disse: Você deu o primeiro passo e eu te abraço agora. E os dois ficaram felizes. E o carpinteiro falou: Fico feliz em poder ajudar. Tudo isso é uma pequena fábulazinha, uma pequena história para mostrar que os abismos que nós construímos são as mágoas, os ressentimentos, as distâncias que nós construímos. A ponte é o mínimo da boa vontade, né? E o carpinteiro aí funcionaria como o nosso querido Mestre Jesus, que nos ensinou isso, a fazermos ponte para estabelecermos relacionamentos com os nossos ditos inimigos, né? Quando nós decidimos construir a ponte, Deus colabora e traz todas as pessoas necessárias e os materiais necessários para construirmos essas pontes simbólicas. Vamos pensar nisso cada vez que nós enfrentarmos uma divergência entre famílias, entre membros da família, colegas de trabalho. Vamos ser pontes para que os ressentimentos não mais nos atinjam, e sim o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade entre todos nós. Isso é o mais importante. Que Jesus nos inspire no amar aos inimigos, como ele vem fazendo há muitos séculos. Muita paz a todos. Graças a Deus. E assim, meus queridos, nós vamos partindo para a segunda parte da nossa assistência e nós não vamos fazer vibrações hoje, mas nós vamos fazer uma oração que é um pedido. Essa oração foi escrita por Emmanuel através das mãos do médium Chico Xavier. E antes de nós recebermos o passe dessa equipe espiritual,
nós vamos fazendo essa nossa rogativa a Deus, para que essas lições que foram passadas, essa reflexão de hoje, possa realmente ficar impregnada em cada um de nós, para que tenhamos essa força para o início deste ano. Então, Senhor, neste ano que se inicia, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor para que lhes confiamos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam os passos e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com o teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não lhe imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exortamos o teu auxílio, a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes a lição. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção, a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo, mas também queremos que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz da tua vigilância e da tua bênção. E assim, Jesus querido, Pai amoroso, benfeitores amigos, que este ano realmente seja de vitórias contra essas nossas tendências, que possamos praticar esses ensinamentos e assim, com os nossos corações abertos, dispostos a sermos melhores, a fazermos o bem, que nós vamos estando em condições de recebermos dessa espiritualidade amiga os fluidos salutares do passe. Que essas energias possam nos fortalecer, nos recompor, nos ajustar, que as nossas células do corpo físico e do corpo espiritual sejam beneficiadas, a fim de que tenhamos o equilíbrio de nossas funções. Que os nossos sentimentos, que os nossos pensamentos também sejam envoltos por esses fluidos salutares, para que tenhamos o equilíbrio, o discernimento, a força. Mestre querido, que todos nós possamos termos nesse ano que se inicia a coragem necessária de retomar aquilo que foi deixado para trás, que nós possamos aprender a confiar nas nossas capacidades, a confiar e acreditar que nós somos capazes sim de vencer todos esses desafios, porque nós temos uma força que desconhecemos, mas que o Senhor Jesus está nos mostrando. Que nós possamos ter muita fé e que essas energias fiquem envoltas em cada um de nós, nos abastecendo de coragem, de bom ânimo, de equilíbrio, de saúde, de paz, de esperança, de fortalecimento e de fé. Que todas as nossas células fiquem brilhantes, iluminadas, que todas as partes em desequilíbrio possam ser restauradas e que nós possamos sentir agora aquele enorme bem-estar nos envolvendo, um ânimo intenso nos dando força para continuarmos. Que ao bebermos esta água, nós possamos sentir os benefícios das energias que o plano espiritual está depositando nela. Que ela sirva o remédio que nós precisamos para os nossos males físicos, espirituais e morais. E assim, Jesus, que nós possamos estar erguidos e de braços abertos para recebermos todo o teu amor. E que nesse ano que se inicia nós possamos assim, passo a passo, caminharmos com o Senhor Jesus em direção à luz. Que assim seja, graças a Deus.
Uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro.